Eles foram ao bosque preparados para achar a morte, mas o que eles acharam foi um sacrilégio da humanidade no local onde caçadores dizem ser a Pedra do Caixão. No topo da formação rochosa se deu a história da tortura a esses 5 homens. Um estava amarrado ao outro, as mãos de um amarradas aos pés do outro, os homens formando uma estrutura sólida. Sangue na cerca viva indica que isso foi feito enquanto estavam vivos e eram capazes de lutar por suas vidas. Os intestinos dos homens foram cruelmente arrancados dos seus corpos. No rosto manchado de sol de cada homem foi escrito algo indecifrável, suas carnes cortadas com uma precisão impecável. Os homens, pasmos pelo horror que tinha acontecido, saíram para procurar o xerife e não copiaram a escrita e nem removeram os corpos da pedra. Quando voltaram, os abutres foram vistos na pedra, mas quando foram ver, os corpos tinham sido removidos, não se sabe por quem. A investigação determinou que o cheiro ainda estava muito forte e quem quer que tenha levado os corpos o tinha feito em questão de horas. Olá, meu nome é Camila Moraes e nesse canal você encontra conteúdos exclusivos sobre cinema de horror. Hoje a gente vai falar sobre um filme que é referência no estilo found footage e pelo cenário vocês já devem saber qual filme que eu tô falando, né? Sejam bem-vindos ao vídeo sobre o filme A Bruxa de Blair. Deixa seu apoio aqui no canal, deixando seu like, seu comentário e compartilhando esse conteúdo com seus amigos. A Bruxa de Blair completa 22 anos este ano e causou um espanto gigantesco quando foi lançado em 1999. Com o marketing do filme afirmando que o que as pessoas viam em tela era um documentário que os cineastas que estavam nele tinham desaparecido, o filme arrecadou mais de 200 milhões de dólares. Mas será que as histórias apresentadas no filme são verdadeiras? A lenda da bruxa e o assassinato das 7 crianças? Vamos conhecer um pouco mais os bastidores desse filme e as histórias que o inspiraram. A nossa história começa na antiga cidade de Blair, em Maryland, nos Estados Unidos, e que hoje tem outro nome e se chama Burkittsville. Em 1775, reza a lenda que uma mulher atraía crianças para sua casa na floresta, fazia experiências aterrorizantes com ela e as devolviam, só que elas voltavam amedrontadas e totalmente aterrorizadas. Algumas crianças da aldeia acusaram Ellie Kedward de cometer esses sequestros e tiveram 2 hipóteses para o fim de Ellie. Alguns diziam que as pessoas da aldeia, enfurecidas com os atos de Ellie, a baniram para fora da aldeia para congelar no inverno rigoroso da região. Já outros afirmam que ela foi morta por essas pessoas, mas ambas essas teorias, o corpo de Ellie nunca foi encontrado. Mas o fato é que houveram mortes misteriosas na região e todas elas se relacionavam à maldição da bruxa. Teria Ellie condenado aquelas pessoas à morte? Em 1824, o condado troca de nome de Blair para Burkittsville. E apenas um ano depois, houve o afogamento de uma garotinha no rio da cidade. Várias testemunhas afirmam ter visto uma mão fantasmagórica puxando a garotinha e afogando ela no rio. Em 1886, o jovem Robin Weaver diz ter seguido uma mulher cujos pés não tocavam o chão até a sua casa na floresta. Ela o deixou no porão alegando que voltaria mais tarde. O garoto conseguiu fugir pela fresta da janela e voltar para a vila. Já o grupo que buscava pelo garoto não teve tanta sorte. Um outro grupo encontrou os 5 homens desmembrados na pedra caixão e em seus rostos tinham escrituras e eles já estavam em fase de decomposição. Tempos depois, nos anos de 1940, houveram mais mortes relacionadas à história de Ellie Kedward. 8 crianças desapareceram na cidade. Um eremita chamado Rustin Parr foi até o mercado da cidade dizendo que finalmente já havia terminado. A polícia foi até a casa de Rusty e encontrou o corpo de 7 crianças no porão. A 8ª criança estava totalmente em estado de choque.
O mais curioso é que um ano depois, Rustin alegou ter cometido os crimes a mando de uma voz de mulher que sussurrava em seu ouvido e não o deixava em paz. Ele foi condenado e enforcado. Já o garotinho nunca se recuperou de todas as mortes que ele presenciou na casa do assassino e ele passou sua vida em uma clínica psiquiátrica até a sua morte. Foi em 1999 que os diretores Eduardo Sanches e Daniel Myrick decidiram lançar um documentário, ou melhor, um filme ao estilo documentário real que seria assustador. As gravações perdidas ou found footage ganharam imenso destaque como subgênero do terror e fez com que o público olhasse com mais atenção. A grande ideia aconteceu quando os diretores ainda eram adolescentes, mas o fato é que eles queriam construir uma história de terror e suspense com um orçamento baixo e eles queriam usar isso como uma ferramenta de narrativa. Ou seja, usar uma câmera e uma lenda e transformá-los em um ótimo filme. O enredo seria baseado nas histórias de Ellie Kedward e Rustin Parr. Cineastas e estudantes iriam investigar a floresta de Burkittsville a fim de descobrir mais sobre a lenda da Ellie Kedward e trazer evidências dessa história. Mas eles acabam desaparecendo e somente as gravações são encontradas em 1994. Foi em 1997 que Heather, Joshua e Michael dariam vida a personagens que carregariam os seus nomes reais a fim de dar mais veracidade para a história. Os atores seriam deixados na floresta somente com a ideia inicial do enredo, ou seja, grande parte do que acontece no filme é improviso puro. O intuito era captar suas reações reais, seus medos, seu pavor, os seus sustos. Outros fatos super interessantes aconteceram durante as gravações do filme. Os atores achavam que a lenda da bruxa era real, então a produção fazia alguns barulhos sinistros na floresta para os atores ficarem ainda com mais medo. O dente encontrado no filme era de um consultório de dentista do próprio diretor e o cabelo também era do ator Joshua. As gravações das vozes das crianças foram gravadas na vizinhança da mãe de um dos diretores. Então a gente está falando ali do final dos anos 90, onde todas essas redes sociais que a gente conhece não eram nem ideias concebidas ainda. Ou seja, viralizar um conteúdo na internet, um documentário e confirmar sua veracidade era muito fácil. A história se espalhou. Sites, noticiários e e-mail davam como desaparecidos cineastas e a polícia só encontrou alguns pertences e as gravações de filme. Inclusive o site IMDb cadastrou o filme como um documentário e adicionou os atores como cineastas desaparecidos. Vários cartazes dos atores desaparecidos foram espalhados pela cidade e até a mãe da Heather recebeu vários e-mails de pessoas ali prestando solidariedade à família. O filme, com orçamento único de $30 mil, lucrou muito depois desse marketing positivo. Infelizmente, a gente não pode romantizar tanto assim a situação dos atores que tiveram ali que ficar realmente desaparecido por vários meses enquanto estava rolando a divulgação do filme. Mas eles sabiam dessas regras do jogo quando aceitaram ali participar do filme, quando assinaram o contrato também. Por fim, o filme foi lançado e aos poucos eles foram detalhando todas essas estratégias de marketing que eles tiveram. Então A Bruxa de Blair entra pro hall dos filmes mais lucrativos de terror. E claro, mais bem pensado em relação a toda a sua divulgação de marketing. A obra de 1999 teve um segundo filme, teve também uma continuação direta, o que, convenhamos, não foi bem realizado e desagradou os fãs do filme original. Mas também não podemos esquecer que A Bruxa de Blair inspirou muitos outros filmes ao estilo found footage e deixa seu legado ainda nos dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse novo episódio do nosso conteúdo especial de Halloween. Deixa seu feedback nos comentários, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. E não esquece que todos os domingos tem conteúdo novo às 19 horas. Então até o próximo episódio.